chat. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Na verdade, a gente já até começou a falar, né, sobre fiscalização dos contratos. Eu até disse, né, um pouquinho antes da gente sair para o almoço, né, até respondendo a pergunta que foi feita, eu falei um pouquinho sobre a questão de fiscal e gestor de contratos. E eu citei a 8666, citei lá o artigo 67 da 8666. O que diz a nova lei, o que dispõe a nova lei de licitações? Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada. Olha aí, os dois verbos que eu falei, né? As duas ações. Acompanhar e fiscalizar, né? Por um ou mais fiscais do contrato. Temos uma diferença aí relevante em relação ao 8666. Na 8666, eu falei para vocês que o artigo 67, ele expressa que a administração tem que designar um representante para acompanhar e fiscalizar. Aqui, a nova lei de licitações, ela reconhece a necessidade, em determinados casos, de termos mais do que uma pessoa para fazer isso. Então, ela deixa lá, né? Ela coloca lá, um ou mais fiscais do contrato, que são representantes da administração, especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, temos várias informações aí nesse artigo da nova lei. Já sabemos, então, que, diferentemente da 8666, para acompanhar e fiscalizar a execução, pela nova lei, a administração pode designar mais do que uma pessoa. Isso já é um ponto positivo, tá? Um ponto aí que a gente já sabe, isso vem da 8666, continua a mesma lógica aqui na nova lei, é que essa pessoa ou essas pessoas que serão designadas para fiscalizar o contrato, elas precisam ser representantes da administração, sejam elas cargo efetivo ou até mesmo comissionado, a depender do regulamento. Quem é que vai dizer, qual é a norma que vai dizer as atribuições dessas pessoas, como elas serão designadas? Se pode ser efetivo, se pode ser comissionado, isso aí, a norma geral, a lei nova, não entra nesse mérito. Ela joga a responsabilidade para o regulamento, conforme eu já disse lá no comecinho do nosso curso, artigo 7º. Lá no artigo 7º está escrito, né, que a administração pública precisa fazer gestão por competências e compete a cada ente federativo fazer o regulamento para fazer, né, para colocar lá no regulamento as atribuições do agente de contratação, do pregoeiro, da equipe de apoio, da comissão de contratação, dos fiscais e dos gestores de contratos. Então, cada ente federativo tem que fazer o seu regulamento justamente para dizer o quê? Como vai ser, né, operacionalizada essa questão aqui, no caso de gestão e fiscalização contratual. Tá? E aí nós temos uma outra situação importante, que isso também já é previsto, já era previsto na 8666. Nem sempre nós temos na administração pública pessoas com capacidade técnica para fiscalizar determinados objetos. Muitas vezes a administração pública precisa contratar um objeto e dentro dos quadros da administração pública nós não temos pessoas com conhecimento suficiente tecnicamente para planejar e fiscalizar aquele objeto. Nesse caso, então, no que tange à fiscalização, a própria lei nova de licitações, assim como a lei antiga, elas possibilitam que a administração pública contrate alguém com expertise na área, não para ser designado como fiscal, porque a designação do fiscal recairá sobre alguém da administração pública, mas para subsidiar o fiscal com as informações técnicas pertinentes para que o fiscal possa atuar. Tá? Então, a gente tem esse permissivo aí, não é nenhuma novidade, porque isso já existia na 8666. O que o fiscal, afinal de contas, ele tem que fazer, né? Esse texto aqui, agora, parágrafo 1º, é bem parecido com o da 8666. Lá está expresso o seguinte, olha, o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Eu até comentei isso mais cedo com vocês. O fiscal, então, qual é a lógica? Ele deve deter o conhecimento técnico do objeto, portanto, ele deverá estar no local de execução do objeto, fiscalizando a execução prestada pela empresa, para verificar se tecnicamente a empresa está cumprindo com tudo aquilo que foi pactuado entre as partes.
Outro ponto importante é, se eu faço uma contratação por resultados e eu coloquei lá no meu planejamento, no meu termo de referência, indicadores de desempenho, que é o tal do instrumento de medição de resultados, quem faz a medição desses indicadores é o fiscal, porque é o fiscal que detém esse conhecimento técnico para fazer isso. Então, essas são funções que, em geral, são atribuídas ao fiscal do contrato. Só que, se o fiscal identifica que a empresa não está cumprindo com as suas obrigações, o que o fiscal vai fazer? Ele vai levar de imediato para a autoridade superior? Negativo. Ele vai tentar resolver a situação se comunicando diretamente com a empresa. Essa é uma das funções do fiscal. Ele vai fazer uma comunicação oficial, isso é muito importante. Não pode ser simplesmente uma comunicação verbal, ele tem que formalizar a comunicação, pedindo para a empresa retificar ou regularizar a situação. Por quê? Porque se a empresa não regularizar, não consertar, o que o fiscal vai fazer? Ele não conseguiu resolver junto com a empresa, ele vai submeter isso para a alçada superior. No meu caso, lá no meu exemplo, na minha prática, ele submete isso ao gestor do contrato. E como eu disse para vocês, o gestor do contrato, com seu conhecimento administrativo, diante da situação fática colocada pelo fiscal, ele vai propor uma medida administrativa. Por isso que é muito importante que toda a comunicação feita do fiscal com o preposto ou representante da empresa seja oficializada, formalizada, melhor dizendo, tá? Parágrafo 2º, o fiscal do contrato informará seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse a sua competência. Então, foi o que eu acabei de falar. No primeiro momento, o fiscal identificou alguma impropriedade na execução do objeto, ele mesmo vai comunicar formalmente à empresa para a empresa regularizar a situação. Agora, se o fiscal não obtém êxito, se ele não consegue sucesso nessa comunicação com a empresa, não pode deixar por isso, porque senão você fica com um contrato que não está sendo executado plenamente. Então, ele vai submeter isso para as autoridades superiores. Então, isso está bem descrito aí, esse procedimento está muito bem descrito na nova lei de licitações. O fiscal do contrato será auxiliado, esse é um ponto que nós não tínhamos, não, nós não temos na 8666, e é bem interessante, olha. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Vamos lá. Na 8666 não se fala nada, não está expresso nada sobre esse auxílio que pode ser necessário. Só que, na prática, a gente sabe que isso às vezes acontece, né? Muitas vezes o fiscal está numa dúvida, ele submete à autoridade, a autoridade pede auxílio, né, se for questão de legalidade, assessoria jurídica, né? Só que agora isso está disposto na lei. Então agora o fiscal tem mais subsídios, né? Ele tem fundamentos para solicitar esse auxílio. Então muitas vezes o fiscal, né, entra lá, faz uma comunicação para a empresa vem e rebate, e aí entra numa questão de legalidade, e aí a lei deixa muito claro, o fiscal ele pode ser auxiliado pela assessoria jurídica. E vocês vão se lembrar que eu falei uma coisa importante ontem. Eu falei que a nova lei, ela aumenta as competências da assessoria jurídica. Você lembra que eu falei isso? Então, não só lá no controle de legalidade do processo de contratação, mas aqui também na parte de gestão do contrato, não é? Então, olha só, é mais uma competência. Toda vez que durante a execução do contrato a fiscalização se deparar com questões aí de legalidade, ela pode perfeitamente pedir o auxílio da assessoria jurídica. E eu sempre falo, o ideal é que esse auxílio seja também formal. Encaminhe o processo, redige qual é a questão, encaminhe o processo à assessoria jurídica. E um outro ponto também é o controle interno. Por quê? Eu não sei como funciona o controle interno aqui do Ministério Público do Tocantins, mas eu já passei por vários órgãos públicos e na maioria dos órgãos públicos o controle interno trabalha a posteriori. Muitas vezes o controle interno trabalha só depois que acaba a licitação, para ver se toda a documentação está em conformidade, e depois que acaba a execução do contrato.
para saber se foi tudo feito da forma correta, ou mensalmente lá para ver a questão do pagamento, tá? Então, o que eu costumo mais ver na prática é o controle interno trabalhando a posteriori. São feitas as ações e o controle interno entra depois para verificar se tudo que foi realizado foi bem feito de acordo com a legislação, de acordo com as normas. Isso tem um ponto, no meu entender, isso tem um ponto negativo. Porque se o controle interno atua a posteriori, se ele identifica um equívoco, uma impropriedade, o que ele vai fazer? Muitas vezes não dá para voltar atrás, não dá para consertar. Aí ele vai fazer o quê? Olha, nos próximos casos, faça assim, não faça assado. Né? E aí o que essa lei nova, 14.133, ela traz? E lá no finalzinho dela ela fala sobre controle, ela fala de uma coisa muito importante, controle interno preventivo. Ou seja, o controle interno ele tem que atuar ao longo do processo, né? Aqui a Margarete está colocando, aqui no Ministério Público, o controle interno atua do início ao fim, bacana. Eu também acho que deve acontecer assim, tá? Eu falei para vocês que eu trabalhei lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, trabalhei lá de finalzinho de 2006 até final de 2014, fiquei lá 8 anos. E lá nós instituímos uma assessoria de controle da economicidade. Eu até expliquei um pouquinho do trabalho que a gente fazia lá. Então, esse setor que nós instituímos lá no Ministério Público, que funciona até hoje, é justamente o quê? Uma instância de controle interno preventivo. Antes de lançarmos o edital da licitação, ou melhor, antes de elaborarmos o edital da licitação, nós fazíamos, né, e eles continuam fazendo lá, um controle interno preventivo, um controle do planejamento, para saber se o planejamento foi feito da forma mais adequada. Tá? Então é isso que se espera, pelo menos no meu ponto de vista, de controle. Né? Estou falando isso porque eu já conversei com vários controladores e tem muitos que têm entendimentos diferentes. Tá? Eu vou até falar uma coisa que eu passei por isso lá no Ministério Público e eu acho que é bom a gente tocar nesse assunto, né? Lá no Ministério Público do Rio, quem fazia toda a parte de controle interno oficialmente era a diretoria de controle e ela só atuava a posteriori. Quando nós criamos a assessoria de controle da economicidade para fazer esse controle interno preventivo, no primeiro momento, o que aconteceu? Vários processos não estavam sendo elaborados, o planejamento não estava sendo feito da forma mais adequada no nosso ponto de vista. Então a gente começou a fazer os processos voltarem para as devidas correções. Isso começou a criar uma certa, né, um vai e volta de processo, um ping-pong de processo, né? Alguns setores requisitantes não ficavam muito satisfeitos. E aí, então, eu lembro perfeitamente, o Procurador-Geral de Justiça da época nos chamou, né? Não para que a gente mudasse o nosso trabalho, mas para que a gente tentasse resolver essa questão de continuar fazendo controle, porém sem atrasar e sem prejudicar o andamento dos processos. E qual foi a conclusão que a gente chegou? Trabalho conjunto. A gente passou a fazer o quê? A gente senta com a gente, aquilo que eu conversando ao longo do curso. Vamos fazer um trabalho conjunto? Se você tem dúvida, a gente senta numa reunião, esclarece as dúvidas para você montar seu ETP, para você montar seu termo de referência. Se precisar de ajuda, a gente auxilia. Só que aí, então, o pessoal que é de controle, oficialmente, o pessoal da diretoria de controle, alegava o seguinte: olha, a partir do momento que você auxilia, você deixou de ser controle, porque o controle tem que ter essa, né, independência, não pode se misturar. Então, existem visões e visões sobre controle. Eu já acho que, né, esse é o meu ponto de vista, o controle, ele funciona melhor se ele já começa a trabalhar, né, auxiliar os setores desde o início. Não só ficar batendo, mas ficar orientando, ficar auxiliando. Esse é o meu entendimento sobre controle, mas eu sei que tem muitos controladores que pensam totalmente diferente. Inclusive, eu já escutei críticas de controladores justamente sobre a lei nova, porque ela fala muito no controle interno preventivo. Tá? Fato é, aqui, quando a gente fala de fiscal do contrato,
o fiscal do contrato, ele pode sim pedir auxílio ao controle interno. Então isso está expresso, está disposto na nova lei de licitações. Isso é muito bom para o fiscal, porque o fiscal, a impressão que o fiscal tem hoje, por força da 8666, que ele é um ser sozinho dentro do órgão público, né? Dão um contrato para ele, aparece o nome dele lá no contrato, ele é o fiscal, ele responde por tudo daquele contrato, só que ele fica ali meio sem saber, né? Para quem eu me dirijo, quem vai me socorrer. Agora, esse fiscal tem maior segurança jurídica, porque ele pode citar esse parágrafo, uma dúvida. Ele pode encarar para tirar uma dúvida, para fazer um esclarecimento, tá? Então, o gestor público, no meu entendimento, ele foi privilegiado aí na nova lei de licitações. Parágrafo 4º. Na hipótese da contratação de terceiros para subsidiar o fiscal, deverão ser observadas as seguintes regras. A empresa ou o profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas. Afinal de contas, as informações que essa empresa vai dar ao fiscal vão subsidiar a tomada de decisão da administração. Porque se eu estou contratando uma empresa, eu estou reconhecendo que no meu órgão público eu não tenho pessoas com competência técnica para fiscalizar aquilo. Tá? Firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria exclusiva de fiscal de contrato. Então, tem a questão de informações confidenciais do órgão público e eu preciso que o fiscal seja da administração. Tá? Então, a atribuição de fiscal é da administração pública. A empresa vai apenas subsidiar o fiscal. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Tá? Então, o fiscal terá que atuar com base nas informações que são prestadas por essa empresa que foi contratada. Então, a gente percebe que a nova lei de licitações, ela não fala tanto de fiscalização de contratos, mas ela fala mais do que a 8666. E ela joga a responsabilidade, por ser uma norma geral, ela joga a responsabilidade da normatização para a operacionalização da fiscalização para os entes federativos. Então, entendo eu ser muito importante que cada ente federativo faça a sua norma para regulamentar esse tema. E como a gente já comentou aqui, no caso, o Ministério Público vai fazer as próprias normas, né, diante da sua autonomia. Então vamos lá agora falar um pouco de outro assunto, que é a responsabilidade das partes. Então vamos lá, artigo 121, eu estava comentando com vocês, olha, o artigo 121, ele joga a responsabilidade toda para a empresa contratada. E é exatamente igual ao artigo 71 da 8666. Idêntico. Pela 8666, toda vez que eu contrato uma empresa, as responsabilidades são todas da empresa, nada para a administração pública. Isso está no artigo 71. Mas se eu for lá no 8666 e descer um pouquinho, no parágrafo 1º do artigo 71, está escrito o seguinte: em relação a encargos previdenciários, a administração pública possui responsabilidade solidária. Ou seja, respondem em conjunto, né? A empresa e a administração pública. Responsabilidade solidária. Ponto. Aí então, o que a gente começou a ver acontecer na prática do mercado? Vou pegar um exemplo. Meu órgão público, o órgão público em que eu trabalho, Tribunal de Contas do Estado, contratou uma empresa por licitação, prestação de limpeza, dedicação exclusiva de mão de obra. E aí então essa empresa contratou profissionais, serventes, auxiliares de serviços gerais, encarregados, e colocou nas dependências do TCE para executarem um serviço lá de limpeza. Até aqui tudo bem, a empresa começou a executar o serviço, os profissionais estão indo lá todo dia, trabalhando, tudo bacana, o fiscal do TCE lá olhando para ver se o serviço está sendo bem prestado. Só que, em determinado momento, os profissionais começam a reclamar que a empresa atrasou o pagamento do salário, que a empresa não está pagando o vale transporte. E como é que fica isso? Né? Então, o órgão público vai cobrar da empresa, né? O fiscal vai cobrar da empresa. Mas muitas vezes acontece de a empresa acabar não pagando esses profissionais, a empresa sumir, a empresa dar o calote.
Isso já aconteceu muito no passado. E aí esse profissional, coitado, fica a ver navios, né? Hoje a gente tem medidas para isso, mas antigamente não tinha. E aí o profissional ficava a ver navios. O profissional fez o trabalho, foi lá, trabalhou nas dependências do órgão público. Não existe um vínculo empregatício desse profissional com o órgão público, porque o vínculo dele é com a empresa, mas a empresa assumiu. Esse profissional não pode ficar no prejuízo. O que esse profissional fazia à época? Justiça trabalhista. Vai para a justiça trabalhista contra a empresa. A justiça não consegue rever esse valor da empresa, e aí a justiça começou a decidir o quê? Vamos em cima do órgão público que contratou a empresa. Ah, mas o artigo 71 não prevê isso. A justiça trabalhista não quis saber. Na frente disso está o direito do trabalhador. Então, nós tivemos, à época, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, editando uma súmula, a famosa súmula 331. E, na época, pela súmula 331, estava disposto o seguinte: em relação a encargos trabalhistas, a administração pública tem responsabilidade subsidiária. E aí, então, isso trouxe uma série de consequências para a administração pública. Por quê? Porque se a administração pública passou a ter responsabilidade subsidiária em relação a encargos trabalhistas, significa que a administração pública tinha que se precaver durante a fiscalização, para evitar ser chamada lá na frente pela Justiça Trabalhista. E aí, então, isso gerou a necessidade de os fiscais de contratos começarem a fiscalizar o pagamento dos encargos trabalhistas desses profissionais. Pagamento de salário, vale transporte, depósito de FGTS, depósito de... e por aí vai. Né? Isso demandou que a gente mudasse completamente a forma de contratação dos serviços demo, dedicação exclusiva de mão de obra. Eu, quando planejo um serviço demo, eu já coloco no termo de referência que todo mês, quando a empresa apresentar a nota fiscal do serviço, em conjunto com a nota fiscal, ela tem que apresentar os documentos comprobatórios dos pagamentos dos encargos previdenciários e trabalhistas. Eu já coloco isso lá no termo de referência. É assim que a gente contrata hoje. Só que isso dá um trabalho danado, né? Porque é uma penca de documentos que a gente recebe, que a gente precisa olhar documento por documento de cada profissional. E assim foi feito durante muito tempo. Só que essa discussão foi parar lá no Supremo, lá no STF. E aí, quando chegou no STF, o STF foi contrariamente a essa decisão do TST, alegando que o TST não tem poder para contrariar ou para declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei geral, que no caso foi 8666. Consequentemente, o TST alterou o texto da súmula TST 331. Não é? Então, foi alterado o texto da súmula TST 331 e o texto da súmula TST 331 foi trazido aqui para a nova lei de licitações. Então, é isso que nós temos aqui no parágrafo 2º. Olha o que nós temos, e agora a coisa ficou muito mais clara. Tá? Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Só que tem um detalhe: a responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas não é automática. Ela só vai acontecer se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Ou seja, a administração pública precisa comprovar que está atuando na fiscalização do cumprimento dessas obrigações trabalhistas. Como é que eu faço isso hoje? Vai depender de cada regulamento. Então, eu vou citar o que nós temos na IN 05 de 2017. Na IN 05 de 2017, nós temos lá uma nova forma de fazer a fiscalização, uma fiscalização por amostragem. O que significa isso? Todo mês, a empresa tem que entregar documentação de comprovação de todos esses encargos para a administração de todos os profissionais. Só que eu, que sou o fiscal, eu não preciso verificar essa documentação completa todos os meses. Cada mês eu pego de um grupo de profissionais. Então, se eu tenho lá, vou pegar um número fechadinho aqui,
contrato de 12 meses, 120 profissionais, a cada mês eu vou olhar a situação de 10 profissionais. 10 no mês, outros 10 no outro mês, outros 10 no outro mês. Tá? Então, é isso que está disposto no regulamento federal, no que tange aí a fiscalização. E essa fiscalização documental é chamada na IN 05 de fiscalização administrativa. Tá? Então, só para a gente aprofundar um pouquinho aí na fiscalização da IN 05, né? A IN 05, ela que regulamenta essa fiscalização em âmbito federal, e aí vem um ponto importante. A questão é, a IN 05 é de 2017. A nova lei de licitações é de 2021. E aí? Será que o governo federal pode continuar utilizando a IN 05, que é de 2017, quando for aplicar a nova lei de licitações? Aí o que o governo federal fez? O governo federal, ele já regulamentou isso. Instrução Normativa 75 de 2021. Sabem o que a Instrução Normativa 75 de 2021 ela aborda? O que ela dispõe? Ela simplesmente remete à IN 05 de 2017, falando que em âmbito federal, quando da aplicação da nova lei, continua valendo aquelas regras lá de fiscalização da IN 05 de 2017. Tá? Então, essa situação em âmbito federal já está resolvida. Ou seja, continua valendo a IN 05. Mesmo porque, o que eu falei para vocês? Que a nova lei de licitações, ela incorporou vários aspectos da IN 05 de 2017. Tá? Então, essa é a situação que nós temos. E aí, vou fazer um parênteses aqui muito rápido para falar dos tipos de fiscalização da IN 05, que eu acabei não falando, né? Na IN 05 de 2017, nós temos 4 tipos de fiscalização. Fiscalização técnica, fiscalização administrativa, fiscalização setorial e fiscalização pelo público usuário. Tá? Então, a depender do contrato, do serviço, eu posso ter uma fiscalização só, posso ter 2, posso ter 3, depende de cada tipo de serviço que eu vou contratar. O que é a fiscalização técnica? Essa nós teremos em qualquer contrato. Fiscalização técnica é aquela em que o fiscal estará em loco verificando se tecnicamente a empresa está cumprindo suas obrigações. E como eu já disse, se a contratação é por resultado, é o fiscal técnico que vai mensurar os indicadores para dizer lá se a empresa está atingindo ou não, entregando ou não o resultado. Essa é a primeira fiscalização, que é a fiscalização técnica. Temos uma segunda fiscalização, que é a fiscalização administrativa. Essa, pela IN 05, é específica para os contratos demo. Então, o que é a fiscalização administrativa? É essa fiscalização documental que eu estou mostrando para vocês agora. Então, esse ato, né, de ficar verificando pagamento de salário, pagamento de FGTS, INSS, Vale Transporte, isso aí é o que a gente chama, ou melhor, é o que a IN 05 nomeia de fiscalização administrativa. Além disso, terceiro tipo de fiscalização, fiscalização setorial. O que é a fiscalização setorial? Vamos pensar aqui, Ministério Público do Estado do Tocantins, só que o Ministério Público está sediado aqui em Palmas, só que tem prédios, né, com servidores e membros em outros vários municípios do estado. Vamos imaginar que, eu não sei se isso é realidade, mas vou trazer um caso hipotético, que o Ministério Público alugue máquinas multifuncionais e que essas máquinas multifuncionais sejam espalhadas por todos esses pontos aí do Ministério Público em diversos municípios do estado, assim que funcionava lá no MP do Rio, por exemplo. Esse contrato de locação de máquina multifuncional, ele vai ter um fiscal. Designado vai ser um fiscal. Só que o objeto está sendo executado em vários municípios. E aí, como é que o fiscal vai fiscalizar a execução desse contrato? Ele vai ter que rodar cada município? Não. Em cada unidade do Ministério Público, nós teremos uma pessoa designada para subsidiar o fiscal com as informações sobre a execução.
Por isso o nome é fiscalização setorial. Em cada unidade, em cada setor, eu designo uma pessoa que vai subsidiar o fiscal com informações, tá? Então esse é mais um tipo de fiscalização. E o quarto tipo de fiscalização é a fiscalização pelo público usuário. Essa aí é mais difícil de nós encontrarmos, mas eu acho muito interessante. Então vamos pensar no seguinte: minha situação, por exemplo, eu contrato lá no TCE serviço terceirizado de recepcionista. Como é que eu vou saber se o serviço está sendo bem prestado? Eu poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa de satisfação com o usuário. Todo mundo que chega lá no TCE e é atendido pelas recepcionistas preencheria lá uma pesquisa de satisfação objetiva. E aí, então, eu faria a minha fiscalização com base na avaliação desses formulários, na tabulação e avaliação desses formulários. Então, é possível a gente implementar, claro, desde que isso seja colocado no termo de referência, é possível nós implementarmos esse tipo de fiscalização, tá? Então, esses 4 tipos de fiscalização não saíram da minha cabeça, eles estão dispostos no regulamento federal. O Ministério Público aqui do estado do Tocantins vai fazer um regulamento específico para as competências do fiscal, do gestor, tá? Então, aproveite para colocar nesse regulamento todas essas atribuições, as formas de fiscalização, é para isso que serve o regulamento. E aí, nesse regulamento, a gente tem que colocar as especificidades nossas. Por isso que é tão interessante que a gente faça o nosso próprio regulamento. O pessoal me pergunta muito o seguinte: eu poderia usar o regulamento federal? Poderia utilizar a IN 05 de 2017? Pode. A própria lei nova ela diz isso. Nós podemos, em vez de fazer nossos próprios regulamentos, utilizar regulamento federal. Só que eu sempre oriento: se você utiliza o regulamento federal foi feito com base nas especificidades do governo federal. Não necessariamente contemplam as especificidades aqui, por exemplo, do estado do Tocantins, que não necessariamente contempla a minha realidade lá no estado do Rio de Janeiro. Então, por isso é tão importante que a gente, observando a nova lei, faça os devidos regulamentos, tá? Aqui, depois que eu fiz esse parênteses aí, né, vamos continuar aqui na responsabilidade das partes. Parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, DEMO, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Então, a gente vai se lembrar que antes do almoço eu falei sobre a garantia da execução contratual. Então, o que a lei nova está falando aqui? O que ela está dispondo? Que essa garantia da execução contratual, se exigida para a contratação de serviço demo, e a minha sugestão é que em todo serviço demo vocês exijam a garantia da execução contratual, porque é no serviço demo que a gente tem maiores problemas com as empresas. Então, a minha orientação, sempre que contratar serviço demo, exige a garantia da execução contratual. E aí, qual vai ser o percentual? Estabeleça um percentual condizente com o preço estimado, que não seja muito pesado para a empresa e que não ultrapasse o máximo legal, que é 5%. Tá? É isso que a gente tem feito lá no Tribunal de Contas do Estado onde eu trabalho. E aí, então, se porventura acontecer de acabar o contrato, a empresa não pagar as verbas rescisórias aos profissionais, a administração pública vai pagar tirando aí da garantia da execução contratual. Esse é um ponto bem expresso aqui na nova lei. Outro ponto, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Falei para vocês que eu já peço isso nos meus termos de referência, né? Então, se eu posso vir a ser chamado ou posso vir a ser responsabilizado subsidiariamente por obrigações trabalhistas, então, durante a execução do contrato, eu exijo que a empresa me comprove o pagamento, ou melhor, a quitação dessas obrigações trabalhistas. Mais um ponto, efetuar o depósito de valores em conta vinculada.
valores que serão impenhoráveis. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da conta vinculada. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Esse é um ponto importantíssimo que já tem na IN 05, já funciona em âmbito federal e foi trazido da IN 05 para cá. O que significa isso? Olha, toda vez que a administração pública contrata uma empresa com dedicação exclusiva de mão de obra, essa empresa vai disponibilizar profissionais das dependências da administração pública para executar as atividades. E aí, então, esses profissionais recebem salário e direitos, né? Seus pagamentos, seus benefícios, salários, demais obrigações, são pagas da empresa diretamente para o profissional. Só que, infelizmente, pode acontecer de a empresa deixar de fazer esses pagamentos. Se a administração identificar isso e a empresa não regularizar a situação, pode acontecer, e agora nós temos o permissivo legal, de a administração pública, em vez de pagar o valor da nota fiscal da empresa para a empresa, a administração pública vai lá e paga a parte dos profissionais diretamente, paga os salários e os benefícios profissionais diretamente, abatendo do valor da nota fiscal. Essa é uma forma encontrada pela legislação para garantir o pagamento dos direitos desses profissionais. Tá? Então, é um ponto bem interessante, é um ponto que visa a afastar aquela responsabilidade subsidiária em relação a encargos trabalhistas e é algo que já funciona no governo federal. Tá? Então, foi trazido também aqui para a nossa nova lei de licitações. E o último tópico aqui é pagamento pelo fato gerador. O que é isso? A administração pública ela pode, nos contratos demo, estabelecer que os valores destinados a férias, 13º salário, ausências legais, verbas rescisórias dos empregados contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência de fato gerador. Então, aqui nesse tópico, a gente tem que falar um pouquinho aí de duas formas de gerenciar os contratos de serviço demo. Nós temos a conta depósito vinculada, nós temos o pagamento pelo fato gerador. Antes de eu falar com vocês sobre esses dois tópicos importantíssimos, a minha pergunta para vocês é: vocês conhecem isso? Quem é que aqui trabalha com serviço com dedicação exclusiva de mão de obra? Vocês sabem me dizer se o Ministério Público aqui do Estado do Tocantins utiliza a conta vinculada ou fato gerador? Alguém sabe dizer? Coloque no chat aí para mim, por favor. Ninguém trabalha com serviço demo aqui? Não? O Wilton colocou que não trabalha com conta vinculada, né? O Wilton não trabalha nem com... É Wilton? É Wilton, né? Não trabalha nem com conta vinculada, nem com fato gerador, nenhum dos dois? Paga diretamente ao prestador, Margarete colocou. Não. Tá, beleza. Então, é até bom saber isso, né? Porque vocês trabalham da mesma forma que eu trabalho lá no Rio de Janeiro. Opa, alguém colocou aqui. Edilma colocou, serviço demo sim, mas conta vinculada nem fato gerador. Ótimo. Tá? Então, vocês trabalham da mesma forma que eu trabalho lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, vamos entender como é que funciona isso. O que é a conta vinculada? A conta vinculada, ela foi criada em 2009, tá? Falei para vocês que antes da IN 05, havia no governo federal a IN 02 2008. A IN 02 2008, ela teve uma alteração em 2009, e nessa alteração foi criada a possibilidade, né, de o governo federal trabalhar nos serviços demo com conta depósito vinculada. O que é a conta depósito vinculada? Quem trabalha com serviço demo
sabe que a precificação do serviço demo é feita com base numa planilha de custos e formação de preços que está lá no anexo 7D da IN05. É uma planilha bem complexa, bem chatinha, né? Só para vocês terem uma ideia, o curso que eu ministro dessa planilha tem de 16 a 24 horas, só para falar da planilha. É uma planilha que tem 6 módulos, começa pelo salário do profissional, tem os encargos, benefícios, aviso prévio, ou seja, não é simples a planilha, tá? E aí o que que acontece nessa formação de preços? Quando a empresa, na licitação, ela dá o preço total dela, serviço de limpeza, vigilância, quando ela dá o preço total, para cada categoria profissional que essa empresa vai disponibilizar, ela tem que preencher uma planilha dessa. E o somatório das planilhas vai dar o preço total da proposta da empresa. É assim que ela forma o preço. Bacana. Só que para ela formar o preço de cada categoria profissional, ela tem que fazer provisionamentos. Ela provisiona férias, para pagar férias no momento que o profissional sair de férias, provisiona pagamento de 13º para pagar no final do ano, ela provisiona eventuais avisos prévios que ela pode ter que pagar ao longo do contrato. Isso é provisionado na planilha. Só que isso é colocado na planilha e na forma como aparece na planilha, a administração pública teria que pagar todo mês isso, todo mês. Então vou dar um exemplo para vocês. 13º salário. 13º salário não é um salário lá em dezembro, né? Um salário completo, 100% do salário. Então eu pego, se o contrato é de 12 meses, eu pego 100% do salário e divido por 12. Então a cada mês o órgão público está pagando para aquela empresa um dozeavos, para quando chegar lá no final do ano, a empresa vai ter os 12 dozeavos para pagar o 13º do profissional. É isso. Só que o que que acontece? Para que serve a conta vinculada? A conta vinculada é o seguinte: muitas vezes acontece o seguinte, à medida que o órgão público vai pagando um dozeavos para a empresa, tem muita empresa que não guarda aquele dinheirinho para pagar o 13º do profissional. A empresa vai gastando aquilo, vai gastando. Aí chega lá na hora de pagar o 13º do profissional, a empresa não tem dinheiro. Então, esse é um problema. O outro problema é, vou dar um exemplo agora de aviso prévio. Todo mês, na planilha, tem um valorzinho lá de aviso prévio. Aí o órgão público vai pagando aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio. Só que a empresa não precisa mandar ninguém com aviso prévio indenizado. E o órgão público pagou. Isso entra como lucro para a empresa. Então, diante desse raciocínio, é que foi criada a conta depósito vinculada. Toda vez que a empresa, ou todo mês, quando a empresa apresenta a nota fiscal para o órgão público pagar o valor cheio da planilha, o órgão público não paga para a empresa o valor cheio. O órgão público ele pega a planilha e ele verifica lá. As rubricas de férias, 13º, aviso prévio, ele destaca esses valores e deposita numa conta. Mas que conta é essa que ele vai depositar? Conta depósito vinculada. Então a empresa que ganha a licitação, ela é obrigada a abrir uma conta numa instituição bancária oficial, no âmbito do governo federal, geralmente é o Banco do Brasil. Então a empresa abre uma conta chamada de conta vinculada no Banco do Brasil, uma conta específica para aquele contrato. E aí como é que vai funcionar isso? Todo mês a empresa presta serviço, emite a nota fiscal, o fiscal do contrato vai pegar essa nota, ele vai separar os valores que devem ser provisionados, e esses valores que são provisionados, em vez de pagar diretamente para a empresa, esses valores vão ser depositados na conta vinculada. E aí tem uma coisa importante. Por que o nome é conta vinculada? Porque, embora a titularidade da conta bancária seja da empresa, a empresa só pode movimentar a conta mediante autorização do órgão público. Por isso, conta vinculada. Então, como é que vai funcionar? Todo mês eu pago parte da nota fiscal para a empresa e aquelas rubricas de férias, 13º, aviso prévio, eu deposito na conta vinculada. Então, a cada mês está aumentando o valor lá depositado na conta vinculada. Quando a empresa tiver que pagar férias de um profissional, ela vai entrar com uma petição no órgão público comprovando que pagou as férias. E aí o órgão público autoriza a movimentação desse valor da conta vinculada.
É assim que funciona a gestão por conta vinculada. Então, como eu falei, isso já existe na norma federal desde 2009. A maioria dos órgãos públicos já utilizam para serviços demo conta vinculada. Em 2017, foi publicada a IN 05 de 2017. A IN 05 de 2017, ela manteve a lógica da conta vinculada, e em 2018 teve uma alteração, criando pagamento pelo fato gerador, que é uma dinâmica um pouquinho diferente. E aí, então, hoje, como é que funciona no âmbito federal? Os órgãos públicos federais, eles podem escolher se vão utilizar conta vinculada ou pagamento pelo fato gerador. Então, em âmbito federal, é obrigatória a opção por uma ou por outra. O que é a ocorrência pelo fato gerador? A lógica é a mesma. A empresa apresenta a nota fiscal, não é? E eu só vou pagar, eu não vou pagar aquelas rubricas, né, que são provisionadas. Só que qual é a diferença aqui? A diferença é que na conta vinculada, a empresa emite a nota fiscal cheia e eu destaco os valores e deposito numa conta. No pagamento pelo fato gerador, não. No pagamento pelo fato gerador, a empresa prestou o serviço naquele mês. A empresa, se não houve essas ocorrências de férias, 13º, ausências legais e verbas rescisórias, a empresa já vai emitir a nota fiscal descontando esses valores, ou seja, ela não vai cobrar esses valores da administração. Ela só vai poder cobrar esses valores da administração quando algum desses fatos acontecerem, quando acontecer o fato gerador. Tá? Então, esse mecanismo do fato gerador é muito mais recente e muito mais complexo de gerenciar. Então, o que a gente está vendo hoje no âmbito federal? Acho que mais de 95% dos órgãos utilizam conta vinculada. Conheço 2 ou 3 órgãos que começaram a utilizar pagamento pelo fato gerador e estão querendo migrar para a conta vinculada. Tá? Então, o que pegou mesmo no mercado foi a conta vinculada. Aí vamos para outra pergunta, né? E por que que os estados e municípios, a maioria deles, não utiliza nenhuma opção nem outra? Porque isso aí só existia na norma federal, na IN 05 de 2017. E agora, finalmente, nós temos na norma geral. O que significa dizer que é bem provável que os órgãos fiscalizadores comecem a cobrar que estados e municípios, ao utilizarem a nova lei de licitações, passem a escolher uma opção ou outra, até porque nós temos o princípio da economicidade aí, tá? Agora, vamos deixar uma coisa clara. Se eu pegar aqui o texto, eu vou voltar aqui o slide, ou deixa eu voltar aqui, o slide, voltei, pá, não, fui demais aqui. Deixa eu voltar aqui, olha. Aqui, ó. Nas contratações de serviços demo, mediante disposição em edital, a administração poderá, ou seja, temos aqui uma faculdade. Vamos ver então qual vai ser a interpretação dos órgãos fiscalizadores no sentido de orientar como é que vai ser feita essa orientação pelos órgãos fiscalizadores, porque a impressão que eu tenho conhecendo aí alguns órgãos fiscalizadores é que é bem provável que eles determinem que os órgãos jurisdicionados escolham uma das duas opções, ou seja, ou pagamento pelo fato gerador ou conta depósito vinculada. Todo mundo entendeu que é uma coisa, o que é outra coisa, tá? Isso fica muito mais claro quando a gente apresenta a planilha, né? Só que aqui no nosso curso sobre a nova lei, a gente não tem como apresentar a planilha detalhadamente, tal, tá? Como eu falei, a planilha é bem complexa, a planilha é bem extensa. Quem trabalha com serviço demo já conhece essa planilha, né? Então, aqueles que não trabalham provavelmente vão ter um pouquinho mais de dificuldade para visualizar. Mas se for o caso, se vocês quiserem, depois eu abro a planilha aqui para mostrar rapidamente para vocês, tá? Ficou mudo? Estão escutando? Estão me escutando? Todo mundo me escuta, me vê? Sim? Bacana. Show. Então vamos lá, pessoal. Eu lembrei agora,
Eu lembrei agora de uma o pessoal colocou no Instagram, sabe esses memes, né, que o pessoal coloca no Instagram, né. Aí outro dia, né, o pessoal colocou assim no Instagram: "Poxa, dar aula online é bem complicado, né, parece até uma sessão espírita, né. Fulano, você tá aí? Responde fulano", né. Então, eh, às vezes a gente tem essa sensação na aula online, né, a aula online, como a gente não tá vendo pessoas, né, a gente fica assim meio que perguntando para ver se alguém responde, para saber se as pessoas estão assistindo, né, a gente fica às vezes um pouco perdido. Então por isso que de vez em quando eu estou colocando algumas perguntas para vocês aqui, né, para saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão conseguindo seguir o raciocínio, saber se vocês estão aí também, né, porque a gente sabe que estão no ambiente muitos aqui, alguns provavelmente estão no ambiente de trabalho, às vezes tem que sair, tem que fazer alguma coisa, né. Então é isso aí, pessoal brincando aí no chat. É isso aí pessoal, vamos continuar então. Agora, nós vamos falar de alterações contratuais, né. Então a gente sabe, isso aí, né, desde 8666, a gente faz um planejamento para atender a nossa necessidade. Com base nesse planejamento, a gente constrói um termo de referência ou um projeto básico contendo a caracterização do objeto. Só que isso é um planejamento daquilo que a gente entende mais adequado para atender a nossa necessidade. Só que em algumas situações, no caso real ali, na hora de a empresa executar, meter a mão na massa e executar o contrato, podem surgir necessidades de pequenas alterações no contrato. E por isso a lei prevê essa possibilidade. Quais são as possibilidades de alterações contratuais, né? Nós temos lá no artigo 124. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, né? E aí então nós temos ali unilateralmente pela administração, e nós já falamos das 5 cláusulas exorbitantes, são aqueles poderes que a administração tem em detrimento do particular, e dentro dessas 5 cláusulas eu até disse que a primeira delas é a possibilidade de modificar unilateralmente o contrato, que é justamente isso, alteração unilateral por parte da administração. Ou eu posso ter uma alteração por acordo entre as partes, não é? Ou seja, é o que a gente chama de alteração amigável. Só que essa alteração amigável precisa ter por trás, por fundo, né, o interesse público. Então, vamos entender isso aí. Primeiro, vamos falar das alterações unilaterais. Então, quando eu falo de alteração unilateral, a gente já sabe, a alteração unilateral só pode ser feita pela administração, não pode ser feita pela empresa, ponto. Mas que alterações unilaterais a administração pública pode propor e pode fazer? Primeiro, alteração qualitativa, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Então, essa alteração qualitativa. Ou, letra B, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto, nos limites permitidos por esta lei, é a famosa alteração quantitativa. Qual a diferença de um para o outro? Vou dar uns exemplos aqui. Primeiro exemplo que eu vou dar, para variar, um exemplo do Ministério Público do Rio, né? Nós, não me lembro agora o ano, mas deve ter sido lá por 2007, 2008, nós fizemos um projeto básico para contratar uma empresa para construir o estacionamento do prédio dos procuradores. Então, primeiro foi construído o prédio dos procuradores, lá no centro do Rio de Janeiro nós temos o complexo sede do Ministério Público. São 3 prédios, um ao lado do outro. O último prédio que foi construído é o prédio dos procuradores. Em frente ao prédio dos procuradores, tem um terreno, ou tinha um terreno, né, da União, terreno da União, totalmente abandonado, uma área bem abandonada do Rio de Janeiro ali. E aí então, qual foi, o que aconteceu? A União, eu acho que provavelmente o Ministério Público pediu, né, a União cedeu a utilização desse terreno para o Ministério Público, e a contrapartida do Ministério Público seria urbanizar aquela região ali. E aí então o Ministério Público aproveitou para fazer um estacionamento subterrâneo
e no térreo ali, no terreno, fazia uma praça, fez um chafariz, ficou bem bacana o lugar, por sinal. E aí eu acompanhei bem esse momento dessa licitação, da execução da obra, né? O que aconteceu? Para fazer o projeto básico dessa obra, por se tratar de escavação, precisa fazer sondagem do terreno, conhecer como é que é o terreno, o volume de terra a ser escavado, aquela coisa toda que os engenheiros conhecem bem. E aí, então, foi feito tudo bonitinho, tudo conforme manda as normas lá de engenharia, foi feito o projeto básico, só que a empresa que ganhou a licitação, quando ela começou a executar, quando ela começou a escavar, logo no início da escavação, ela se deparou com um muro subterrâneo. Ou seja, quando ela começou a escavar, 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 se deparou com um muro construído há anos e anos e anos atrás. E aí, para a obra, chama o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E aí o IPHAN foi avaliar que muro era aquele. E aí descobriu-se que aquele muro era um muro que foi construído pelos portugueses quando chegaram no Rio de Janeiro, que era um muro que fazia contenção das águas da Baía de Guanabara, ou seja, era uma coisa super histórica e não podia desfazer daquele muro, não podia destruir aquele muro. E não foi só isso não. Começaram a achar nas escavações louças portuguesas, ou seja, virou um negócio histórico. Na época suspendeu a obra, paralisou a obra, tirou vários apetrechos antigos, apetrechos históricos, foi tudo para o museu, teve palestra, foi um evento, né? Mas onde é que eu quero chegar? O projeto básico original era a construção de um estacionamento subterrâneo, três ou dois andares subterrâneos, tá? E com X vagas, 300 vagas, exemplo, 300 vagas. A partir do momento que apareceu esse caso real aí do muro, a gente teve que mudar o projeto. Então, o contrato continuou sendo de construção de um estacionamento subterrâneo para o Ministério Público. Porém, mudou quantidade de vagas, mudou metodologia de execução, mudou forma de segurar as paredes, ou seja, mudou a qualidade do objeto. O objeto continuou sendo o mesmo, construção do estacionamento subterrâneo, mas foi necessária a modificação do projeto, uma modificação qualitativa do projeto. Então, isso é uma alteração qualitativa, tá? Bacana. Então, o que seria a alteração quantitativa? A alteração quantitativa é o seguinte, é bem mais simples. Eu, no meu planejamento, vamos imaginar que eu preciso comprar resma de papel A4. E aí, então, fiz o meu planejamento, é um bem de consumo, eu olhei para o consumo passado, vi lá que meu perfil de consumo é de 10 mil resmas por ano, então fiz uma licitação, cujo termo de referência dizia que eu iria contratar 10 mil resmas por ano, pedi uma entrega parcelada. De 2 em 2 meses a empresa me entrega uma quantidade de resmas. Quando chegou, então, vamos imaginar que o contrato começou em janeiro e vai até dezembro, né? Então, a empresa foi entregando, entregando. Quando chegou lá em outubro, o papel acabou, ou está acabando o papel. E eu vi que eu preciso de mais. Eu preciso de uma quantidade maior do que aquela quantidade que eu previ. Então, por causa disso, desde que devidamente justificado, eu vou fazer um aumento quantitativo desse objeto. Eu vou fazer um termo aditivo para aumentar as quantidades desse objeto. Eu vou precisar de mais resmas de papel A4, tá? Só tem um porém. Essa alteração quantitativa, ela tem limitações. Então, olha o que nós temos aqui. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do 124, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, nas obras, serviços ou nas compras. E, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Então, começa aqui por um ponto importante, olha, nas alterações unilaterais do inciso 1 do caput do artigo 24. Então, eu vou lá, tá?
para o caput do 24, 124, tá aqui, ó, 124, inciso 1, alterações unilaterais. Então, temos uma primeira diferença importantíssima em relação ao 8666. Lá no artigo 65 da 8666, esses limites de 25% são apenas para as alterações quantitativas. Para as alterações qualitativas, a Lei 8666 não impõe limites. Porém, o Tribunal de Contas da União tem diversas decisões colocando que esse limite também deve ser considerado para as alterações qualitativas. E agora, o que nós temos na nova lei? Para qualquer alteração unilateral, seja ela qualitativa ou quantitativa, olha aí, eu tenho que observar os limites. Então, como é que eu calculo esse limite? Seja para aumentar quantidades ou para diminuir quantidades, o aumento fica limitado a 25%. Mas 25% de quê? Do valor inicial atualizado do contrato. Então, vamos lá. Eu tenho lá meu contrato, aquele de resma de papel A4, 10 mil resmas de papel A4. Tá? Se eu tenho 10 mil resmas de papel A4, valor hipotético R$10 cada resma, eu tenho um contrato de R$100 mil. Chega no meio do contrato, eu verifico que eu preciso acrescentar mais 1.000 resmas. Será que eu posso? Será que eu estou dentro do limite? Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar 1.000 resmas, vou multiplicar pelo preço unitário, que é R$10, então isso vai representar R$10 mil. R$10 mil eu vou comparar com o preço total do contrato. R$10 mil eu vou comparar com o preço original do contrato, que é 100 mil. 10 mil divididos por 100 mil significa 10%. Posso fazer essa alteração? Posso. Estou dentro do limite dos 25%. Então, os 25% não é da quantidade, é do valor. Aí, vamos imaginar que eu fiz esse aditivo em agosto. Aumentei 10% desse contrato. Chegou em outubro, eu preciso de mais resmas. Eu posso? Depende. O somatório não pode ultrapassar os 25%. O somatório dos aditivos não pode ultrapassar 25%. Se eu já aditivei 10, eu teria margem para aditivar mais 15% do valor do contrato. Tá? Então, é assim que a gente faz o cálculo. Então, esse mecanismo continua idêntico ao que nós já conhecemos da 8666. A diferença é que na 8666 esse limite é só para o quantitativo e aqui na nova lei é para o quantitativo e para o qualitativo. E aí eu quero destacar um outro ponto importante, essa questão dos 50%. 50% é apenas para reforma de edifício ou de equipamento. Eu já vi livro colocando que para obra é 50%, está errado. Obra não é 50%, obra é 25%. Tá? Então isso tem que ficar bem claro também. Já vi pessoas confundindo, obra eu posso aditivar 50%. Negativo. Para obras, serviços e compras, 25%. Todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? Confundiram reforma com obras, exatamente isso. Tá? A gente sabe que é uma linha tênue aí que divide uma coisa da outra, mas é exatamente isso. Tá? Aí vamos lá. Outros pontos importantes. As alterações unilaterais a que se refere no inciso 1 não poderão transfigurar o objeto da contratação. E aí vem um ponto que acontece direto, o pessoal me pergunta direto isso. Seguinte, fiz locação de veículos, tá? Então, vou dar um exemplo, mais um exemplo do MP. O MP, não sei como é que é hoje, mas antigamente ele alugava veículos. Dois tipos de veículos. O veículo de representação para alguns membros e o veículo comum lá, que geralmente era 1.6, né, mais basicão, tal. Dois tipos de veículos. Tá? Aí vamos imaginar que a empresa ganhou essa licitação e ela vai fornecer esses veículos. Então, ela foi contratada para locação de veículos. Bacana. Só que no escopo dessa locação tem dois tipos de veículos. Um veículo com aquela especificação do TR, que é o veículo de representação,
provavelmente um motor 2.0, um torque maior e por aí vai, né? Todo eletrônico, carro cheio de acessórios, aquela coisa toda, e um veículo mais básico, né, que é o comum. Então, dois tipos de veículo. No meio desse contrato, surge a necessidade de locar um veículo utilitário, por exemplo. Um utilitário. Ó, estamos precisando de um utilitário. Vamos logar? Vamos alugar? Vamos. Aí alguém pensa, poxa, mas nós já temos um contrato de locação de veículos. Então nós não precisamos fazer licitação. Vamos aditivar aquele contrato, inserindo mais um veículo. Só tem um problema que esqueceram de falar para essa pessoa. Esse veículo que ele está querendo, que é um utilitário, não faz parte do objeto do contrato. Então eu não posso aditivar esse contrato com um veículo diferente daqueles que foram previstos no termo de referência. Mesmo porque eu não teria nem preço. Que preço que eu aditivaria? Não tenho. Então eu estaria mudando o objeto da contratação. Ah, mas o objeto é locação de veículo, mas daqueles tipos de veículo. Tá? Então o pessoal confunde um pouco isso aí. E esse ponto que está no artigo 126, isso não tem na 8666. Tá? Então isso ajuda a gente entender que não posso transfigurar o objeto da contratação. 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, em termo aditivo, o equilíbrio econômico financeiro inicial. Então, eu mostrei para vocês, acho que no primeiro slide do curso, se não me engano, dispositivo constitucional. A regra é licitar. Quando eu licito, eu escrevo as regras do jogo no edital e devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. É o que a gente chama de equação econômico-financeira. Então, se a empresa, na licitação, ela leu o edital, ela entendeu as regras, aceitou aquelas regras e deu a proposta dela, está significando o quê? Para essas regras, meu preço é esse. E essa equação tem que se manter em equilíbrio durante toda a vigência contratual. Mas aí, de repente, a administração, para atender a necessidade pública, ela vai fazer uma alteração unilateral. Só que pode acontecer de essa alteração unilateral aumentar os encargos da empresa. Só que a empresa não pode ficar em prejuízo. A situação não pode se desequilibrar. Esse é um direito constitucional. Por isso existe um instituto do reequilíbrio econômico-financeiro que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então isso está claro aí também nesse dispositivo na nova lei. Então, falamos aí e esgotamos as alterações unilaterais. Agora vamos falar um pouquinho das alterações por acordo entre as partes. A alteração por acordo entre as partes, ela acontece até mesmo nos contratos privados, né? O contrato regido pelo direito privado, ele pressupõe igualdade entre as partes. Então, as partes só vão assinar se estiverem de acordo. E, nesse contrato, só haverá alteração se houver acordo entre as partes. Então, aqui, a alteração por acordo, a lógica é a mesma do contrato privado. Se houver acordo entre as partes, ótimo, só tem um porém. A administração pública só pode aceitar uma alteração de acordo entre as partes se tiver como pano de fundo o interesse público. Então, vou dar um exemplo para vocês agora, que está acontecendo direto lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que aqui também deve estar acontecendo. Questão do preço, né? Inflação aumentou, crise da pandemia, tá uma coisa, né? Tá bem complicado nesse momento de nós gerenciarmos os nossos contratos. Está acontecendo muito lá nos municípios do Rio de Janeiro o seguinte, olha, a empresa ganhou uma licitação há 6 meses atrás, assinou um contrato, mas chega nesse momento a empresa não consegue manter o preço dela. Só que, ao mesmo tempo, não tem nenhum fundamento legal para a empresa revisar o preço. Não tem como aceitar um reequilíbrio econômico financeiro. Aí a empresa entra com um pedido de rescisão amigável, porque a empresa não tem como entregar, porque não tem como manter o preço. Aí ela pede para, né, rescindir o contrato. Só que rescisão amigável, né, ou uma alteração por acordo entre as partes, a mesma coisa, depende de quê? Que é uma alteração amigável,
Depende de quê? Pressupõe um interesse público. Só que se o órgão público ainda tem interesse naquele objeto, ele não pode aceitar a licitação da empresa. É a mesma coisa que alteração por acordo entre as partes. Eu, por trás dessa alteração, eu preciso ter um interesse público, tá? Então, quais são as situações em que eu posso fazer uma alteração por acordo entre as partes? Quando for conveniente a substituição da garantia da execução. Então, exigir na licitação garantia da execução. No momento da licitação, a empresa estava com dinheiro. Aí ela, para facilitar as coisas, ela foi lá e fez o quê? Ela fez a calção em dinheiro. Deu um chequezinho lá, 5% do preço do contrato, deixou o cheque lá com a administração. Tá? Só que essa empresa resolve fazer o seguinte, ó, estou sem fluxo de caixa, estou na pior, prefiro substituir por um seguro garantia. Ela pode fazer isso? Pode. Ela pode pedir isso? Isso prejudica o contrato? Prejudica a execução? Não. Então a gente faz a substituição. Só que isso consta no contrato. Se isso consta no contrato, eu tenho que fazer um termo aditivo de alteração. Tá? Essa é a letra A. Letra B. Quando necessária a modificação do regime de execução, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Nós vimos aqui, forma de entrega pode ser imediata integral ou parcelada. Posso ter exigido lá uma entrega parcelada em 12 vezes, não é? E de repente eu vi que isso não é o mais interessante para a administração. Eu preciso reduzir para 10 vezes. Se for acordo das partes, eu posso. Regime de execução, coloquei empreitada por preço global. Vi que isso é inaplicável. Teria que ser por preços unitários. Se houver acordo entre as partes, eu posso fazer essa alteração. A letra C, quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, desde que mantido o preço inicial atualizado e vedada a antecipação de pagamento em relação ao cronograma físico-financeiro. Então, nessas situações, eu também poderia fazer a alteração por acordo entre as partes. E eu diria que a alteração que a gente mais vê na prática, a alteração que é mais solicitada pelas empresas, é essa aí, ó, letra D, a linha D, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis e de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato, da forma como foi pactuado, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. E aí entra a tal da matriz de riscos que nós falamos anteriormente. Então, isso aqui que eu estou explicando agora, que é colocado aí como uma possibilidade de alteração por acordo entre as partes, é o que na prática o pessoal chama de reequilíbrio econômico financeiro, que na verdade nós devemos chamar de revisão do preço para reequilíbrio econômico financeiro. Essa alteração, ela só pode acontecer se ela for decorrente de alha extraordinária. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: eu, quando lancei o edital da licitação, eu coloquei várias regras. A empresa, quando ela vai participar dessa licitação, ela lê o edital, ela se submete a todas aquelas regras e, com base naquelas regras, ela precifica o objeto e apresenta a proposta dela. Então, na licitação, aquele preço que está na proposta da empresa foi feito com base naquela situação daquele momento. Só que pode acontecer de a empresa, por exemplo, começar a executar o objeto e acontecer algum fato depois, ou seja, um fato superveniente, um fato que não tínhamos como prever no momento lá atrás, e que faça com que eu tenha um aumento dos encargos, ou da administração, ou da empresa. E como nós já sabemos, a Constituição diz que devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. A equação econômico-financeira tem que se manter em equilíbrio. Se eu tiver algum fato superveniente que desbalanceie esse equilíbrio,
ou a empresa ou o órgão público tem direito a essa revisão de preços, tá? Então, isso é uma alteração por acordo entre as partes. Eu vou aprofundar um pouco mais daqui a pouco, quando a gente falar dos 3 mecanismos de reequilíbrio econômico financeiro, tá? Porque, na verdade, é muito importante que a gente saiba exatamente as nomenclaturas corretas, as nomenclaturas adequadas de acordo com a lei, tá? Para que a gente possa falar sobre a atualização do preço de um contrato administrativo. Continuando aqui nas alterações contratuais, o artigo 132 ele coloca: a formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Tá? Então, pode acontecer, isso aí já foi previsto, porque a gente sabe que muitas coisas acontecem na prática, tá? Estou cansado de ver o processo que o pessoal chama de processo do sovaco, né? O que é o processo do sovaco? O processo vai tramitando, né? Antigamente tinha muito isso, hoje é eletrônico, hoje praticamente acabou isso com o processo eletrônico. Mas antigamente o pessoal colocava o processo debaixo do braço, né? Ia lá e pedia, olha, dá para assinar aqui retroativamente, porque esse serviço já está sendo executado, mas atrasou, a burocracia atrasou, né? Acontecia muito isso na prática, né? Com o processo eletrônico, isso começou a cair um pouquinho, né? E agora a lei ela vem falando, olha, se você precisa, né, antecipa os efeitos e formaliza depois, formaliza, né, no prazo máximo de cadê? No prazo máximo de 1 mês, tá? Então nós temos aí essa questão. O Wilton colocou aqui, é Wilton ou Williton? A letra está tão pequenininha aqui. Com a aplicação da matriz de riscos, ficará mais difícil de comprovar a área extraordinária. Exatamente, né? Então, a ideia da matriz de riscos é que a gente possa tentar identificar, né, possíveis riscos no planejamento. Opa, aí ficou legal. Williton, agora sim, agora não erro mais, hein? Então, a ideia é justamente essa, Williton, a gente, no planejamento, para aquele objeto, né, geralmente objetos mais complexos, né, e é obrigatório para a contratação integrada e semi-integrada, como eu já abordei aqui, a elaboração da matriz de riscos, que é justamente isso, né? Riscos que podem impactar a execução do contrato, né, e gerar encargos para uma ou para outra parte. E aí, se eu aloco o risco para a empresa não pode pedir reequilíbrio, se o motivo for aquele. Aí eu dei o exemplo do risco geológico, né? Se a questão da escavação, na prática, tem que escavar mais, sinto muito, esse risco foi alocado para a empresa. Então, a empresa não pode pedir revisão de preços para reequilibrar, porque isso já foi alocado para a empresa. Por outro lado, se eu aloquei alguma coisa para o órgão público e, por exemplo, a lei estabelece que mudanças tributárias são de responsabilidade do órgão público, então não tem jeito. O que seria, então, o que a gente chama de fato do príncipe, né? Já imaginaram a seguinte situação? No momento da licitação, a empresa está participando de uma licitação para prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Quando ela preenche lá a planilha de custos e formação de preços, lá no último módulo, que é o módulo 6, ela tem que colocar 3 tributos, PIS, COFINS e ISS. O ISS é um tributo municipal, só que pelo Código Tributário Nacional ele pode variar de 2% a 5%. No momento da licitação, naquele município onde vai ser executado o serviço, a alíquota para aquele serviço é 3%. Então, a empresa, obviamente, coloca 3% na planilha. E com base nisso, ela monta o preço dela e participa da licitação. Ganha a licitação, começa a executar o serviço. Virou o ano, o município resolveu mudar as alíquotas do ISS. E aí, aquele serviço, cuja alíquota era 3%, passou para 5%. Então, aquela empresa vai ter que, a partir daquele momento, repassar para o município 5% sobre o preço do contrato. Só que na planilha, ela só está cobrando da administração 3%. Ficou em desequilíbrio a relação. Isso é um fato do príncipe, ou seja, um ato genérico de governo que repercutiu indiretamente no contrato, desequilibrando a situação. Nesse caso aí,
Eu não posso alocar esse risco para a empresa, porque é inviável. A empresa não tem nenhuma condição de se precaver quanto a isso. Tá? Então, nesse caso, não tem jeito. Eu vou ter que dar o reequilíbrio, a revisão de preços para reequilibrar a situação. A empresa vai pegar a planilha, lá onde tinha no módulo 6 3% para o ISS, ela vai mudar para 5%, vai mexer no preço global da contratação. E vai, então, isso ser formalizado por um termo aditivo. Tranquilo? Então, muito bem colocada essa questão da matriz de risco, do Williton. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bora alocar os riscos, exatamente. Então, quanto mais riscos a gente conseguir alocar, né? Quanto mais riscos a gente conseguir alocar, mais ou menores são as chances de termos reequilíbrio econômico e financeiro. Só tem um porém, muito importante. Se eu trabalho com matriz de alocação de riscos, a empresa já tem acesso à matriz de alocação de riscos antes de participar da licitação. E eu já comentei com vocês, quanto mais riscos eu aloco para a empresa, o que vai acontecer? Se a empresa vislumbra risco, ela vai colocar no preço dela taxa de risco. Quanto maior for o risco da contratação, maior vai ser o preço da empresa. Inclusive, o governo federal, quando regulamentou a pesquisa de preços agora, na nova lei, Instrução Normativa 65 de 2021, ele colocou lá que a matriz de riscos vai ter impacto na estimativa do preço. Só tem um porém. O governo federal vai lançar um manual com um método para nós aplicarmos na estimativa de preços toda vez que tiver alocação de riscos, ou seja, matriz de riscos. Ou seja, é o reconhecimento de que, se eu aloco risco para a empresa vai embutir isso no preço dela. Então, se eu vou fazer uma estimativa de preço para um objeto que, na licitação, eu vou fazer alocação de riscos por matriz de riscos, na estimativa eu tenho que prever isso. Tá? Então, estamos esperando esse manual do governo federal que vai apresentar esse método para precificação do risco. Então, eu estou muito ansioso, não ansioso não, mas na expectativa de ver, para saber como é que vai ser esse método. Né? Eu estou curioso, vamos dizer assim, estou curioso para ver como vai ser esse método, porque vai impactar diretamente nas nossas estimativas. Aí vamos lá, o Williton colocou aqui, olha, pode ser que onere o contrato já do início, com certeza. Exatamente isso que eu acabei de falar, né? Vai ficar mais caro, né? Então, se eu aloco muitos riscos para a empresa, essa empresa, quando chegar lá na licitação, ela vai aumentar o preço dela. Quanto mais risco, maior o preço da empresa. Continuando aqui, olha aí, ó. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, ou seja, não foi pelas partes, né? Foi causa da natureza ou causa extraordinária por efeito humano. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação pedido da administração, desde que não decorrente de erros da contratada. Então, se a administração, né, é que está alterando o contrato, alterando o projeto para o interesse público, e essa alteração não decorre de falha da empresa, aí a empresa vai ter direito aí ao reequilíbrio. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, que a gente já sabe que na contratação semi-integrada é possível alteração do projeto, por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco como responsabilidade da administração. Ou seja, se eu coloquei na matriz de risco que a responsabilidade de um fato é da administração, se esse fato acontecer e ele alterar o equilíbrio, a empresa vai ter direito, porque esse risco não está alocado para a empresa, esse risco está alocado para a própria administração pública. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto no chat. Tem sim. Deixa eu ver. O João Ricardo colocou. Importante saber também que nem todos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho o chat. Acho que eu consigo. Pronto. Importante saber também que nem todos os riscos precisamos alocar para a empresa.
sabendo que eles existem e não precisam ser adiantados. Podemos alocar para a administração. Sim, tem riscos que vão ser alocados para a administração. Isso vai ter que ser analisado caso a caso. Tá? Ponto importante também quando a gente fala de alteração. Como é que eu formalizo uma alteração contratual? E aí é muito importante a gente entender a lógica, né? Como é que eu formalizo uma alteração contratual? Se eu tenho um contrato, esse contrato está seguindo regras. Se eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que formalizar essa alteração. Essa alteração é formalizada por um termo aditivo. Ponto. Ontem, inclusive, eu participo de vários grupos de WhatsApp, né? Vários grupos de WhatsApp de licitações. E aí ontem, em um dos grupos, foi feita uma pergunta que foi a seguinte, foi bem interessante a pergunta. Esse órgão público dessa pessoa, ele, em determinada contratação, não foi obrigatória a formalização de um instrumento contratual. A gente viu isso hoje. Então, esse órgão público, ele substituiu o contrato por uma nota de empenho. Então, não tem um instrumento contratual, tem nota de empenho. Só que foi necessário aumentar quantidades desse objeto. Ou seja, foi necessário fazer uma alteração quantitativa do objeto. Aí a pergunta da pessoa foi: eu faço essa alteração por apostilamento da nota de empenho ou eu sou obrigado a fazer um termo aditivo? Perceberam? Não tem instrumento contratual. E agora? Só que o instrumento contratual ele foi substituído por uma nota de empenho. Então, aí os professores começaram a responder, mas todos eles chegaram à mesma resposta. É alteração? Tem que ser formalizado. Como é que eu formalizo uma alteração? Por termo aditivo. Ah, mas não tem instrumento contratual. Mas a lei diz que a nota de empenho substitui um instrumento contratual. Então você precisa aditivar isso. Tá? Então a solução foi: faça um termo aditivo. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do apostilamento. Olha, registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações. Então, é só a gente, né, refletir sobre a essência do negócio, né? Se eu vou alterar o contrato, eu preciso aditivar. Então, eu preciso formalizar por termo aditivo. Se eu não altero o contrato, eu não preciso de aditivo. Basta fazer uma apostila, que inclusive vai ser assinada só pelo ordenador de despesas da administração pública. Exemplo: variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar de reajuste. Reajuste é uma cláusula contratual obrigatória. Tanto no edital quanto no contrato eu preciso ter a cláusula de reajuste. Eu preciso colocar no contrato os critérios para aplicação do reajuste. Então, quando eu aplico o reajuste, eu estou alterando o contrato? Não. Quando eu aplico o reajuste, ainda que eu esteja modificando o preço, eu estou atualizando o preço, reajustando o preço, mas eu não estou mudando as regras contratuais. Eu estou, na verdade, cumprindo uma regra contratual. E é por isso que o reajuste ele vai ser feito por apostilamento. Ele não precisa ser formalizado por termo aditivo, porque eu não estou alterando as regras contratuais. Eu, na verdade, estou cumprindo uma regra contratual. Por isso que tanto a 8666 quanto a 9 colocam que o reajuste é feito por apostilamento. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras, que geralmente já estão previstas no contrato. Alteração na razão ou na denominação social do contratado. Empenho de dotações orçamentárias, tá? Então tudo isso pode ser feito por apostilamento. Então, pessoal, deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver se tem no chat ainda. Não, fechamos aqui. O que a gente vai fazer agora, tá? Vamos parar um pouquinho, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente vai entrar nesse assunto que é um assunto que eu gosto bastante, inclusive, que é a parte de reequilíbrio econômico financeiro. Já são 20 para as 4, tá? Vamos fazer nosso intervalo agora, pessoal? Então, 15 minutos de intervalo, tá? Daqui a 15 minutos a gente retorna para dar continuidade, tá bom? Então aproveita aí para beber aquela água, tomar aquele café, dar aquela acordada. Então daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade e falar do reequilíbrio econômico financeiro.
Até daqui a 15 minutos.